Salve, salve galera, beleza? Bom, estou preparando um material para a situação de aprendizagem 2 do sétimo ano. O tema aí vai ser fronteiras permeáveis. Espero que vocês curtam lá, dêem um like lá no canal Aventuras Geográficas e daqui a pouquinho eu já estou postando para vocês lá. Beleza? Então um abraço a todos aí e até daqui a pouco lá no canal. Até mais! Olá galera, boa noite para vocês. Bom, vou iniciar aqui a videoaula aqui para os sétimos anos. Vou falar sobre a situação de aprendizagem 2, que seria fronteiras permeáveis, né? As fronteiras aí que fazem extensão aí em todo o território nacional. Vou falar um pouquinho, resumidamente. Eu espero que vocês curtam aí as explicações. Não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal Aventura Geográfica. Agora com uma movimentação legal aí da logomarca aí, ó, criada por um aluno, né? E vai ficar bem bacana aí. Então vamos iniciar aqui. Tem uma apresentação via Prezi. Depois eu vou disponibilizar para vocês o link, né? Vamos ver se vai abrir aqui nesse novo cenário que eu acabei criando aqui, ó. Fazendo aí uma leitura aí. Daqui a pouco já vai abrir, já vou começar a explicar para vocês aqui essa situação de aprendizagem aí. Então vamos lá, ó, só um resuminho aí, tá? Situação de aprendizagem 2, fronteiras permeáveis. A próxima etapa no estudo do território brasileiro exige o aprofundamento do estudo das fronteiras nacionais. Diferentemente da ideia de limite, o termo fronteira é mais amplo, conforme eu já até expliquei em sala de aula, e pode ser compreendido como a margem do mundo conhecido ou habitado, né? Neste caso, a ideia de fronteira como frente pioneira ou área de expansão em direção a territórios vazios ou a conquistar, sempre foi muito forte no caso brasileiro. Então vamos dar sequência aí, ó. Contudo, a emergência nos Estados Nacionais no século XVIII e os processos de demarcação de terras coloniais, como o que ocorreu com Portugal na América, associaram fronteiras à linha de divisa entre estados vizinhos. Ou seja, a palavra limite tem a sua origem no fim daquilo que mantém coesa uma unidade política territorial. Assim, limite é uma linha de separação abstrata, porém definida juridicamente, que é o fator de separação, né? Enquanto fronteira vai configurar uma zona de contato, que é um fator de integração. O aprofundamento dessas ideias poderá ocorrer com análise de situação concretas em trechos das fronteiras internacionais brasileiras, como sugerido a seguir. Aqui nos conteúdos nós vamos estudar a zona de fronteira, né? Fronteira permeável e interações econômicas. Como competências e habilidades, vocês terão que aplicar com conhecimento geográfico na explicação de conhecimentos do dia a dia. Ler e interpretar diagramas e mapas. Então, como eu sempre falo para vocês, né? Teve dúvida, sempre vai perguntar lá, né, para as competências e habilidades. Será que eu já começo a aplicar esses conhecimentos geográficos? Será que eu já começo a ler e interpretar diagramas? Será que eu já tenho assim um conhecimento dos mapas? Então, isso daí é importante para vocês verificar aí como é que está o andamento aí. Da aquisição aí dessas competências e habilidades, certo? Aí aqui a gente tem aqui um primeiro slide, né, que vai falar sobre essas fronteiras permeáveis. No caderninho do aluno aí tem essa imagem, né? Então aqui eu vou só fazer uma leitura aqui, tá? As regiões de fronteira quase sempre apresentam um dinamismo econômico e uma interação entre bens e serviços, promovendo uma permeabilidade, o que significa que ocorre a passagem de produtos, pessoas e serviços para os dois lados. Isso ocorre em muitas regiões de fronteiras internacionais do Brasil. País que faz divisa com todos os países da América do Sul, com exceção, aí até
pedir para que vocês verificassem, né, quais os países que não fazem fronteira com o Brasil, e muito bem vocês responderam: Chile e Equador, tá? Então aqui, quando se fala de fronteira permeável, a gente tem uma interação entre as fronteiras, né? Ou seja, pode ser uma rua ou uma praça que divide essas duas fronteiras, mas existe ali uma atividade econômica, né? Por isso que fala a questão da permeabilidade, ou seja, quem está no Brasil pode comprar, por exemplo, na Bolívia, ou vice-versa, tá? Aqui tem um exemplo, né, na fronteira aqui do Uruguai, né, Livramento, que é o Brasil, e Rivera, que é no Uruguai, tá? Vamos dar sequência aqui. Aqui tem uma imagem, né, uma foto aérea do que seria uma fronteira, né? Então aqui a gente tem um rio que separa os dois países, né? Uma ponte sobre o Rio Paraná, e aí de um lado nós temos aí a Ciudad del Este, Paraguai, e Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, tá? Então essa ponte aí é conhecida como a Ponte da Amizade, beleza? Aqui nós temos um esqueminha, né, com figuras geométricas, que vai falar aí o que é fronteiras, tá? Então nós temos aí o país A, o país B e o país C. E aí tem um círculo que nós estamos chamando aqui de zona de fronteira. Essa zona de fronteira vai permitir o contato entre os países, né? Então, toda fronteira possui um limite. Ele seria a linha divisória entre territórios, países, estado ou outra unidade administrativa. É o fim daquilo que mantém coesa uma unidade político-territorial. Então a gente tem aí, né, essa seta azul aí, ó. Limite entre o país A e o país B. Nós temos uma outra linha aí que vai limitar o país B e o país C. E nessa zona de fronteira aqui, ó, é onde normalmente ocorre trocas de mercadoria, informações e circulação de pessoas, tá? Então, por exemplo, quem está no país A, de repente estuda no país C, né? E trabalha no país B. Então aqui fica bem visível aí o que seria essa permeabilidade e o que seria essa fronteira aí. Lembrando que cada fronteira, né, cada país aqui tem o seu governo e sua política, né, própria. A não ser que tenha aí um acordo entre os países, né, que aí pode estar circulando livremente aqui para cada um aqui, como é o caso aí, né, do Brasil, Argentina e Uruguai. Aqui nós temos uma imagem do Google, né? E aí tem essa linha amarela aqui, que seria no caso aqui a fronteira entre os países, né? Então está aqui, ó, toda fronteira possui um limite. Esse limite seria uma linha divisória entre os territórios, em países, né, estados ou unidades administrativas. Isso aqui eu já até comentei com vocês lá na outra, mas aqui nessa imagem aqui está bem claro aqui o que seria, né, essa fronteira aqui. E aqui tem aqui a divisória, né, no caso aqui o rio separando os dois países aí, certo? Aí aqui só para fixar um pouco mais, né, o que são fronteiras? O termo fronteira pode ter algum significado, veja alguns, né? É uma área de contato entre dois territórios que de certa forma favorece a integração. Também pode ser uma região na qual se aproxima o fim do domínio político e judicial de um país. Ainda pode ser considerada uma frente pioneira de colonização ou, no caso aí, de ocupação, tá? Algumas definições aí do que é fronteira. E aí, fronteiras permeáveis, né? Tem aqui o mapa político do Brasil e tem essa faixa aqui, ó, alaranjada, que seria a fronteira do Brasil, né? Com relação a outros países daqui da América Latina, com exceção do Chile, né, e do Equador. E a gente tem aqui, na apostila vai estar um pouco mais claro, né? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Aí, aproximei aqui, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui na legenda a população urbana, isso dados de 2000, tá? Então, conforme o círculo é maior,
eu teria a maior quantidade de população urbana margeando aqui essas fronteiras, ok? É claro que no caderno do aluno aí está bem mais claro aí, vocês vão ter essa possibilidade de ver melhor aí, certo? Bom, as regiões de fronteira quase sempre apresentam um dinamismo econômico, já expliquei, e uma interação entre bens e serviços, promovendo uma permeabilidade, por isso fronteiras permeáveis. O que significa que ocorre a passagem de produtos, pessoas e serviços para os dois lados. Isso ocorre em muitas regiões de fronteira internacionais do Brasil, né? E país que faz divisa com todos os países da América Latina, aliás, da América do Sul, com exceção do Chile e do Brasil. Esse país seria o Brasil, tá? Então o Brasil praticamente, né, pela sua imensa extensão aí, faz fronteira aí com vários países aí da América do Sul, tá? Aqui tem mais um exemplo, né, que eu já expliquei anteriormente, né, Riviera no Uruguai, Livramento aqui no Brasil, do lado brasileiro, né? Essa faixa escura aqui, essa foto aqui, né? Tem a gente poderia chamar aqui de um camelódromo, né? Então nessa faixa aqui tem um comércio, né? De várias mercadorias aqui, tá? E é bem interessante estar analisando isso daqui. Aí aqui eu tenho mais um outro exemplo de... Aí a gente vai chamar aqui de cidades gêmeas, né? Guaiamirim na Bolívia e Guajará-Mirim no Brasil. Cidades gêmeas porque elas só são divididas aí por esse limite aí que seria o rio, né? Então ela tem uma interação aí, e aí por isso que é chamada cidades gêmeas, pela proximidade e separação aqui no caso pelo rio. Aí aqui eu tenho um marco de fronteira, né? No caso aqui Itália e Suíça, né? Uma representação aqui de um marco, né? Então aqui está limitando aqui a Itália e a Suíça, tá? Um outro exemplo aqui, ó, a ponte sobre o rio Inari em Karaksniemi, fronteira da Finlândia com a Noruega, né? Ó, essa ponte vai limitar, né, um país e outro, no caso Finlândia e Noruega, tá? Seria uma fronteira aí separada por uma ponte. Olha que interessante isso daqui, ó. Fronteira entre Tijuana, México e San Diego, Estados Unidos. Eles colocaram esses caixões aqui porque aqui já houve, né, vários confrontos aqui, então aqui seria uma zona bastante perigosa, né? Já teve vários confrontos aqui, então eles já colocaram esses caixões aqui já para identificando aqui a quantidade de pessoas que morreram. No caso aqui 2004, ó, 373 mortos ao atravessar a fronteira, né? Aqui tem uma fronteira México e Estados Unidos, né? Ó, uma barreira aqui do lado esquerdo, ó, e depois aqui, né? Outra passagem, né? Uma barreira aqui, no caso um pedágio, né? Que aqui só as pessoas autorizadas e previamente com passaporte que vai fazer a passagem aqui, né? E tem que explicar, tem todo um trâmite aqui para poder atravessar para os Estados Unidos, né? Recentemente aqui o atual presidente dos Estados Unidos quer fortalecer esse muro aqui e quer que os próprios mexicanos acabem pagando, né, a construção de um muro mais forte aqui, mais fortalecido aqui nessa fronteira, tá? Aqui eu tenho a tríplice fronteira, né? Paraguai, né? Brasil, né? Dividido aí pelo rio, né? E Argentina, ok? Então Brasil, Paraguai e Argentina. E aqui fica bem claro aqui, né? Porque tríplice fronteira, porque o Brasil no caso pega dois países, né? Então, por exemplo, atravessou Paraguai, voltou, né, Argentina, depois voltou Brasil. Então conhecido aqui a tríplice fronteira, certo? Vamos aqui para mais um slide. Bom, aí tem uma representação aqui de um mapa, né? Brasil. Então aqui são todos os países que fazem fronteira com o Brasil, né? Então a gente tem aqui
o Suriname, a Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru. Olha o Equador aqui, ó, tá vendo? O Equador não faz fronteira com o Brasil, mas ele faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. Aí tem Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, né? E aí tem o Chile, que vai fazer fronteira com o Peru, com a Bolívia e com a Argentina, tá? E então fica bem esclarecido essa parte aí, né? Agora vou mostrar para vocês quais são as atividades que tem, no caso, no caderno do aluno, ok? Bom, então aqui eu tenho deixa eu só tá. Então, ó, no caderno do aluno eu tenho aqui a leitura e análise de mapa, né? Aí tá aqui, leia e interprete o mapa Zona de Fronteira, que é tipos de articulação entre cidades gêmeas. Sala de aula eu vou explicar um pouco melhor essa questão das cidades gêmeas, tá? Apresentado na próxima página com base no seguinte roteiro. Então, ó, primeira perguntinha aí, ó. Quais são os países sul-americanos que fazem fronteira com o Brasil? Fácil, porque, né, eu já mostrei para vocês e vocês vão ter acesso aí. Com quais desses países não há cidades gêmeas de cidades brasileiras? Então, no mapa lá vai ficar bem claro. Aí na pergunta 2, observe a faixa de fronteira brasileira. De acordo com o mapa, que tipos de articulação existem entre as cidades gêmeas? Qual é o tipo de articulação mais frequente entre essas cidades? Na perguntinha 3, quais estados brasileiros possuem mais cidades gêmeas na zona de fronteira? Essas cidades estão na fronteira de quais países? Então tá aqui, ó. Tem um mapa, ó, zona de fronteira, tipos de articulação entre cidades gêmeas. É importante que vocês leiam o título, né? No caso aqui, esse título que está aqui, tá? Então, ó, partindo daqui, ó, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, né? Venezuela, Colômbia. Então, ó, aí tem aqui Peru. E aqui já tem, ó, o que seria esse círculo e esse símbolo aqui, ó, tá vendo, ó? Então a gente tem aqui algumas cidades, ó, Santa Helena, né, Islândia, Letícia, Barra Tabatinga, Santa Rosa, tá vendo, ó? Aí eu tenho aqui toda uma representação figurativa, tá, ó? Então de norte a sul, na zona de fronteira, né, ó, a gente tem toda uma dinâmica. O importante aqui é vocês observarem aqui a legenda. Então, ó, zona de fronteira, tipos de articulação entre cidades gêmeas. Então a palavra gêmeas seria iguais. Olha só o primeiro símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui significa cidades gêmeas. Você pode ver que praticamente aqui, ó, aqui, tá vendo, ó? Quantas cidades gêmeas eu teria aqui? 3, ó. Tá vendo, ó? Símbolos diferentes. Ó, outro aqui também, ó. Símbolo tem 3 símbolos aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo, ó? E aí eu tenho aqui, ó, toda uma dinâmica aqui. Depois eu tenho aqui tipos de articulação, né? Fluvial com ponte, representado pelo círculo rosa. Fluvial sem ponte, somente pelo rio, representado pelo círculo azul. E a terrestre, representado aqui pelo amarelo. Então, ó, qual que tem mais aqui? Fluvial com ponte, fluvial sem ponte ou terrestre? Então, analisando aqui, ó, tá vendo, ó? Então fica bem claro o que tem mais. Aí depois aqui, ó, eu tenho aqui esse símbolo aqui, ó, principais rios. Tá vendo, ó? Esse azul aqui, nesse, né? Essa cobrinha aqui são os principais rios, tá vendo? Você pode analisar aqui, ó. Eu tenho aqui também a localização do norte, né, ó. Localização geográfica aqui, norte magnético, tá vendo? E eu tenho também aqui, ó, limites estaduais, limites internacionais e faixa de fronteira. Tem aqui uma escala que começa no 0 até 600 km. Se colocar a régua aqui a partir de 1 centímetro, né, vai dar 150 quilômetros, tá? E aí vai até 600. Bom, fazendo essa leitura aqui da legenda,
eu consigo identificar todo o fenômeno que está sendo representado aqui neste mapa, que tem como título Zona de Fronteira, tá? Se for voltar lá nas perguntas lá, aí vai ficar mais fácil. Ó, quais são os países sul-americanos que fazem fronteira com o Brasil? Batata. Observe a faixa de fronteira brasileira. Então aquela faixa representada aqui, ó, pela cor cinza, né? Ó, tá vendo? Essa cor cinza aqui é toda a faixa de fronteira. E aí, a pergunta aqui, ó. De acordo com o mapa, que tipos de articulação existem entre as cidades gêmeas? O que seria essa articulação? Ó, tipos de articulação: fluvial com ponte, fluvial sem ponte e terrestre. Então a pergunta está bem clara aqui, ó. Qual é o tipo de articulação mais frequente entre essas cidades? Quais cidades? Essas aqui, ó, que está representada aqui no mapa, certo? Aí lá na pergunta 3, quais estados brasileiros possuem mais cidades gêmeas? Então, ó, quais estados? Então, por exemplo, aqui, ó, tem a maior concentração aqui. Que estados são esses daqui? Bom, aqui eu não tenho o nome, só tenho aqui o Brasil. Aí eu tenho que recorrer a um mapa político brasileiro, né? E verificar quais são essas cidades que estão aqui, quais os estados que estão aqui, e responder essa pergunta aqui, ó. Quais estados brasileiros possuem mais cidades gêmeas na zona de fronteira? Aí depois, essas cidades estão na fronteira de quais países? Ó, eu tenho aqui Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, tá vendo? Ó, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, aliás. Então, tudo isso daqui, ó, vocês vão ter que estar analisando, ok? Bom, depois aqui, na página 12, leitura e análise de imagem e esquema. Então, tem aqui uma imagem, lá tirada do Google, uma imagem de satélite, de Guajará-Mirim e Guaiá-Mirim, tá? Então, ó, Guajará-Mirim, Roraima, aliás, Rondônia, Brasil, né? E tem aqui uma outra cidade aqui, ó, que é Guaiá-Mirim, certo? Então, ó, o que está pedindo aqui? Observe a imagem e o esquema a seguir. Ela representa as redes de produção do espaço na fronteira entre Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim. A cidade gêmeas mostrada na imagem de satélite. Então, ó, observe a imagem e o esquema a seguir. Então tá representando aqui as redes de produção, tá vendo? Então vamos lá. Eu tenho aqui no esquema, isso aqui é a imagem de satélite, isso aqui é esquema. Redes de produção do espaço na fronteira, Guajará-Mirim e Guaiá-Mirim. Então eu tenho aqui, ó, Bolívia e Brasil. Porto Velho, capital, né? Capital da onde? Lá de Rondônia. Manaus, capital do Amazonas, certo? Rio Branco, no Acre. Mato Grosso, tá vendo? Então, se eu pegar aqui essa linha que divide esses países, eu tenho um fenômeno acontecendo aqui, ó. Aí eu tenho aqui essas setas, que aqui embaixo, ó, na legenda, está dizendo o seguinte: essas setas de cor meio rosa aqui, ó, via terrestre. A seta amarela, via aérea. A seta azul, via fluvial. E a linha vermelha, limite internacional, ó. Brasil, Acre e aqui Bolívia. Aqui, ó, nessa parte aqui eu tenho a Bolívia, certo? Aí eu tenho aqui, ó, Manaus, Porto Velho, Manaus, eu tenho a via fluvial. Então aqui está soja, madeira, combustível, eletroeletrônicos. E eu tenho uma outra seta aqui, ó, que vai para o mercado externo. Professor, mas esse mercado externo não deveria ir via aérea? Nesse caso aqui vai via fluvial, certo? Pelos rios e o oceano. De Porto Velho, Mato Grosso, ó, tem madeira e eletroeletrônico, gado, bovino e borracha. De Porto Velho para Nova Mamoré, né, eu tenho o que aqui, ó, gêneros alimentícios.
E Guajará-Mirim, que é a cidade que está aqui representada, né, na imagem de satélite, eu tenho o quê? Toda a concentração e depois, por via terrestre, ó, eu tenho a circulação aqui, ó, de gêneros alimentícios, calçados, confecção e eletroeletrônicos para onde? Para Riberalta, depois de passar por Guaiá-Mirim. Guajará-Mirim, Guaiará-Mirim, lá na Bolívia, e depois Riberalta, e segue via aérea para esse sentido aqui, certo? Aí eu tenho aqui, ó, borracha, pupunha, madeira, castanha, gado bovino. Tá, ó. Então se for seguir aqui, ó, Porto Velho, Nova Mamoré, Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim, ok? Brasil e Bolívia. Então, ó, na pergunta A, tá dizendo o quê? Quais são os principais produtos que circulam Guajará-Mirim e sua cidade gêmea boliviana Guaiará-Mirim? Então aqui, ó, o que circula aqui e aqui, ó? Tá fácil, né? Ó, certo? Só verificar e colocar aí. Depois na B, quais capitais de estados brasileiros mantêm relações econômicas com a Bolívia através de Guajará-Mirim? Então, partindo daqui, ó, quais capitais brasileiras, tá vendo? Ó, quais capitais brasileiras? Lembra que eu falei para vocês colocarem lá no caderno qual a capital de cada estado? Então, quem colocou já vai identificar o que é capital aqui, né? O que é comercializado com essas capitais? Então, ó, pegar as capitais aqui, você tem aqui o que são comercializados, certo? Agora 2 aqui, ó. Agora, para responder as questões a seguir, observe na próxima página a imagem de satélite ou esquema das redes de produção do espaço na fronteira de outras duas cidades gêmeas. Quais são? Letícia e Tabatinga. Então, ó, primeira perguntinha, quais são os produtos comercializados entre as cidades de Tabatinga e Letícia? Né? Depois aqui, na B, identifique a cidade colombiana a que os brasileiros de Tabatinga têm acesso, tomando por base a cidade de Letícia, ok? Bom, continuando aqui a explicação, então a pergunta B aqui, quais capitais e estados brasileiros mantêm relação econômicas com a Bolívia através de Guajará-Mirim e o que é comercializado com essas capitais? E aí na 2 aqui, agora para responder as questões a seguir, observe a próxima página, a imagem de satélite e o esquema das redes de produção do espaço de fronteira de outras duas cidades gêmeas, Letícia e Tabatinga. Então, eu tenho aqui na A quais os produtos comercializados entre as cidades de Tabatinga e Letícia. E a B, identifica a cidade colombiana a que os brasileiros de Tabatinga têm acesso tomado por base a cidade de Letícia. E tem a questão C, como que os produtos provenientes da China e dos Estados Unidos chegaram a essa fronteira. Então, ó, aqui na representação aqui da imagem de satélite, fica bem claro aqui Tabatinga e Letícia. E a linha que divide essas duas cidades. Olhando aqui no esquema, nós temos aqui as redes de produção do espaço da fronteira, Tabatinga e Letícia. Como eu disse para vocês, né, sempre é importante ler o título e verificar aqui, no caso, a legenda. Então aqui, ó, no esqueminha aqui, ó, eu tenho um círculo aqui que seria a zona de fronteira. Então eu tenho aqui via aérea, via marítima, via fluvial, transação local e transação de longa distância. Eu tenho aqui, ó, Bogotá, né? Tem aqui Iquitos, Letícia, Tabatinga, Manaus. De Manaus eu tenho os Estados Unidos e a Ásia. Então a Ásia, por via marítima, envia mercadoria para Manaus. Os Estados Unidos, via marítima, também envia para Manaus. Manaus passa para Tabatinga, que passa para Letícia. Ok? E Manaus também passa direto para Iquitos. O que passa para Iquitos? CDs, fitas de vídeo, relógio, rádios, brinquedo e etc. Tá? Então, se vocês forem analisar aqui, ó,
Nessa zona de fronteira entre Tabatinga e Letícia, tem vários produtos aqui, ó. Gasolina, cigarros, moto, autopeças, joias, né? Produtos alimentícios como carnes, enlatados, bebidas, açúcar e feijão. Então, analisando aqui, a gente tem uma série de produtos, né, oriundos da Ásia, dos Estados Unidos, que passa por Manaus, que distribui para Tabatinga, que vai para Letícia e vai até Bogotá, ok? Feita essa análise aqui, olhando aqui no mapa, vocês podem perceber aí que dá para responder a questão A, a questão B e a questão C, ok? Dando sequência aqui, ó, na lição de casa, tem aqui, ó, essa imagem eu já mostrei para vocês lá na apresentação via Press, né? As cidades gêmeas são cidades territorialmente contíguas com cidades de países vizinhos, ou seja, que tem continuação. Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, é exemplo de cidade gêmea. Observe o mapa e a foto a seguir e responda as questões. Então, ó, área central da Riviera, Santana do Livramento. Então, eu tenho aqui Riviera no Uruguai, Livramento no Brasil. Então, essa faixa escura aqui, ó, eu tenho aqui o apontamento para o norte, né? Ó, Porto Alegre a 500 km, Ruta 5 Montevidéu a 500 km. E essa parte escura aqui seria essa cidade aqui, ó. Então, a primeira perguntinha aqui, ó. Qual é o nome da cidade e do país contíguo a Santana do Livramento? Então, Santana do Livramento está em qual? Está no Brasil ou está no Uruguai? Então, está aqui, ó, no Brasil. Então, a pergunta é, o que continua, né? Qual é o nome da cidade que continua a Santana do Livramento? Então, está fácil a resposta aí. Depois a 2, ó, com base em seus conhecimentos, a situação da fronteira internacional em Santana do Livramento é semelhante a Guajará-Mirim ou a Tabatinga? Justifique sua resposta. Então aqui também está fácil, tá? 3. Analise no mapa o local onde foi tirado a foto. Então, ó, esta foto aqui foi tirada onde? Então vocês vão analisar isso daí, né? De acordo com as atividades que podem ser observadas, que tipo de intercâmbio pode existir entre Livramento e sua cidade gêmea? Aqui está até fácil, né? Dá para verificar aqui só pelas barraquinhas aqui, né? E está aqui, ó, atividades informais do Parque Internacional entre Riviera e Livramento. E aí tem a 3 aqui, ó, assinale no mapa o local onde foi tirada a foto. De acordo com as atividades que podem ser observadas, que tipo de intercâmbio pode existir entre Livramento e sua cidade gêmea? Também está fácil aqui. Bom, essa pesquisa em grupo aqui, né, já vai ser o primeiro trabalho que vocês vão fazer. Então tem toda aqui, né, uma explicação. Isso daqui eu vou retomar em sala de aula. E depois eu vou fazer um outro vídeo, mas eu vou postar lá no portal, como que eu vou querer esse trabalho aqui, que será o primeiro trabalho de vocês aí do 7º ano para estar apresentando. Então aqui, ó, pesquisa em grupo. Então tem algumas situações aqui, né? Na verdade eu tenho aqui, ó, algumas cidades que são conhecidas como cidades gêmeas, né? Que vocês vão ter que fazer uma pesquisa e uma apresentação. E depois aqui, para finalizar a situação de aprendizagem 2, tem aqui, você aprendeu? O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial. Observando o mapa a seguir, responda. E aí vocês praticamente já fizeram isso e já até registraram, logo lá no início, né, os países mais extensos. Então eu tenho aqui o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia e China. E aí tem aqui a numeração. E aí eu tenho aqui, ó, perguntinha. Qual é a posição geográfica do Brasil na América do Sul? No caderno vocês já responderam isso, né? Tem um lembrete aqui que é importante vocês também lerem. Ó. A área dos Estados Unidos é calculada considerando também o Alasca e o Havaí, os únicos dos 50 estados americanos que não são contíguos, ou seja, que não dá continuidade nem com os outros, nem entre si. Olhando o mapa aqui, ó, Alasca está aqui, eu tenho uma ilha, né, chamada Havaí, né, que passa em parte dos Estados Unidos, mas não é contíguo, ou seja, não está dando continuidade aqui nos Estados Unidos. E para finalizar, compare a posição geográfica do Brasil com a dos 4 países mais extensos do mundo. Então, pegando o Brasil aqui, ó,
vocês vão fazer essa comparação aí, ok? Bom, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Tá dando quase 1 GB de memória aqui ocupada, mas eu acho que é tranquilo aí para vocês entenderem aí, e qualquer dúvida a gente vai tirando aí em sala de aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Daqui a pouco vou editar o vídeo e postar lá no canal, ok? Então é isso daí, um abraço a todos, Aventuras Geográficas, o canal.